Então, essa cota aqui é 49,3. Pessoal, esse vídeo não vai ser editado, então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. 49,3. Agora sim, agora fechou. É realmente essa espessura só que estava faltando. Beleza. Pessoal, o legal do comando revolução, que se aplica muito no desenho de uma polia, por exemplo, que eu fiz o perfil e em função desse centro ele já vai girar. Então aqui eu vou concluir esboço. Então aqui no comando revolução ele é bem simples. Ele pede, é que aqui ele já acabou selecionando, mas ele pede na aba perfil aqui, ó. No perfil é a seção que eu quero revolucionar e o eixo é a linha de centro. Tá? E aqui quantos graus eu quero girar. Eu poderia, sei lá, rotacionar só 180 graus. Nesse caso é a volta completa, a volta toda, então 360 e aí ok. Tá? Então tá feito o perfil inicial, que é o mais importante, porque os outros depois, eles são importantes também, mas ele vai depender todos dessa posição aqui, da forma da geometria que está definida aqui, né? Então vamos lá. Opa, eu mudei aqui, vamos o 4T. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar as orelhinhas. Eu vou criar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Depois eu vou usar uma cópia revolucionada para gerar esse e esse. E o mesmo procedimento eu vou fazer para essa orelhinha, só que nesse caso são duas, eu posso ou espelhar ou usar o mesmo comando e uma cópia circular, só que só duas vezes. Eu vou mostrar depois como faz, tá? Mas agora nesse momento eu tenho que me preocupar com esse perfil aqui, tá? Então vamos lá. Então basicamente o centro do furo vai estar 58,5 e aqui eu vou ter 60 graus e esse raio aqui de 6,5. E aqui nesse caso é um furo M6 por 1. Triplace são 3 furos com a mesma configuração. Então no caso esse e esse, tá? Vamos lá, vamos trabalhar. Então mudando aqui, voltando à tela do Inventor, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa face aqui, novo esboço. E vou selecionar essa linha aqui na vertical para fazer a orelhinha que eu acabei de mencionar. Então vou clicar aqui, seleciono, crio uma linha na vertical e transformo ela em linha de construção. Pessoal, nesse momento o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha inclinada, não vou me preocupar, eu vou fazer chegar até aqui embaixo, vou dar só me certificar, esse até aqui embaixo, eu vou estender essa linha até essa linha aqui, ó. Por quê? Eu vou até fazer errado para mostrar a ideia, porque se eu fizer aqui, esse é um problema muito comum no começo, porque se eu fizesse uma linha aqui, ó, fizesse o triângulo que eu tô propondo. Depois eu vou criar um raio nessa ponta desse triângulo, mas eu vou fazer até aqui. E vou fechar aqui. Se eu fizesse isso, ó, lógico, depois eu vou corrigir, mas se eu fizer isso, o que pode acontecer? Não, vamos fazer, vamos estrudar até o fim, sem preguiça. Ó, se eu for estrudar, o que pode acontecer é que nesse caso nem vai dar certo dessa forma. Mas suponha que essa linha aqui viesse até aqui embaixo e eu estrudasse dessa maneira. Vai ter uma região aqui que vai ficar faltando. Então o que eu vou fazer? Essa linha que eu estou criando, que é esse cara aqui, ó, essa linha onde está passando o cursor, eu vou fazer de entrar para dentro da minha peça. Por quê? Aí ele vai realizar uma booleana. Aí não vai ter o problema, não vou correr o risco de faltar material, porque como essa face é circular, pode acontecer que uma parte eu preencha com material e a outra não. Então, para evitar que isso ocorra, eu vou descer, tá? Então, eu vou cancelar esse cara, a ideia não é avançar nisso, só estava querendo mostrar a ideia. Eu vou editar o esboço e vamos lá, vamos trabalhar de novo. Então, não vai parar aqui. Esse cara, essa geometria, é um triângulo ainda, só que eu não vou usar esse ponto aqui. Eu vou descer até lá embaixo, ó.
Nesse caso até é demais, eu já exagerei também. Eu vou fazer até esse cara aqui, ó. Até esse vértice aqui. Então, caso eu queira usar esse vértice como referência, eu vou selecionar projetar geometria e clicar aqui, tá? Então, aí vai ficar a linha amarela. O outro triângulo, esse cara aqui, eu vou estender para que ele chegue no mesmo ponto. Só que o que acontece? Aqui cada um é independente um do outro. Para resolver esse problema, eu vou selecionar a restrição simetria, eu uso bastante isso, e falo que essa... Não, aqui excedeu também. Então aqui eu vou fazer o seguinte, é parar, tirar esse algo a mais aqui, esse tequinho. Agora voltando aqui em simetria, eu seleciono essa linha, seleciono essa outra. Então essa linha e essa linha serão simétricas à minha linha de centro, terceiro clique. Aí ficou legal. Agora quando eu mexer numa aresta, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse em comando, eu vou alterar outra, tá? Então é isso. E agora aqui eu adiciono o raio. O raio é de 6,5. Então eu vou lá em arredondamento e seleciono aqui 6,5. Ele ficou com 2, mas aqui eu vou clicar em 6,5. Tá? O centro desse raio é a posição do furo. Então vou selecionar aqui círculo, seleciono esse centro e aqui eu crio um furo, um círculo. O diâmetro tem 6. Eu não vou considerar diâmetro de 6, é M6, tá? É um furo roscado. Então aqui 6. Agora a distância desse centro até o centro da minha geometria tem 58,5. Então vou selecionar essa linha, essa outra linha aqui, e aqui eu insiro a dimensão de 58,5. E beleza, fechou. Mas está faltando aqui o ângulo dessas linhas aqui, ó. Tanto é que aqui, veja, tá a linha azul e aqui tá a linha preta. Tá faltando informação, que é o ângulo de 60 graus. Então, vou em cota, clico nessa linha, clico nessa outra e aqui eu projeto para baixo, 60 graus. É isso, pessoal, é isso. É isso que vocês farão. Beleza, feito. Agora eu vou extrudar. Vamos voltar aqui, ó. Agora eu vou extrudar. Então, quanto? Qual é o valor? Se eu olhar aqui na vista inferior, nessa vista aqui, ó, perceba que é isso aqui que eu tenho que extrudar. 4 milímetros, tá? Então, vamos lá. Então, vou selecionar a extrusão. Seleciono essa área aqui. Ele quer ir para cima, não quero. Eu vou inverter a direção e 4 para baixo. Aqui, no caso, ele quer cortar, mas vou adicionar material. E aqui vai para 4 milímetros. Pessoal, como vai ter essa união aqui de volume, ele vai se tornar uma coisa só, tá? Então, fiquem despreocupados com relação a isso, tá? Então, eu confirmei, agora virou uma coisa só. Fechou, tá? Para eu certificar disso, é muito importante, tá, pessoal? Aqui nessa segunda opção, tá corpos sólidos, 1, porque só tem um corpo sólido. Caso eu tivesse criado outro corpo, então como se fossem dois componentes distintos no mesmo parte, isso não é legal. É muito ruim nesse momento não vai é péssimo. Mas há cenários, situações que eu posso trabalhar dessa maneira que eu vou abordar mais adiante, mas aqui tem que estar 1, tá?